O ministro Alexandre de Moraes finalmente se pronunciou com relação aos contatos que teve com o presidente do Banco Central, Galípolo, referentes ao Banco Master. Mas a desculpa ficou pior que a realidade. Meu nome é Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. Estadão. Moraes afirma que reunião com Galípolo tratou da Lei Magnitsky e não cita caso Master. Fatos políticos. Vamos entender aqui como a história se desenrolou. Segundo a imprensa, Moraes intercedeu junto ao Banco Central em favor do Banco Master, ligado a contratos milionários com a esposa. Investigado por fraudes bilionárias, o banco foi liquidado extrajudicialmente e seu controlador preso. Moraes buscava a venda do banco para o BRB. Aqui o André Marcília falando sobre o assunto, dá uma olhadinha. Bom, e novas informações surgem sobre as abordagens do Moraes ao Galípolo. Ambos soltaram uma nota à imprensa dizendo que o encontro houve, mas que foi só sobre Magnitsky, não tocaram no assunto a respeito do Banco Master. Outras reportagens de imprensa, no entanto, vêm surgindo dizendo que tocaram sim no assunto Banco Master. E a própria forma de abordagem do Moraes dá conta de que havia uma recorrência nesses contatos com o Galípolo. O site Poder 360 diz que o Galípolo retratou um incômodo até mesmo ao presidente da República, Lula, e o Lula teria dito isso, ou retratado, ou falado sobre esse incômodo a seus ministros, até a ministros do STF. O Galípolo teria dito que até mensagens de WhatsApp ele recebeu do Moraes. Será que tudo isso foi sobre a Magnitsky? Toda essa obsessão era apenas para falar da Magnitsky? O que o Banco Central, o Galípolo, tem a ver com a Magnitsky para que essas abordagens tenham sido tantas e recorrentes? Então fica difícil acreditar que o assunto era apenas a Magnitsky. O Galípolo agora precisa vir a público e se explicar, mostrar essas mensagens, mostrar essas abordagens, dizer por que isso o estava incomodando. Até porque ele é uma pessoa que presta serviços públicos e se a abordagem foi indevida e ele não a expor, ele estará cometendo ilícito. Então ele precisa mostrar e se explicar melhor do que essa nota fria que o Banco Central emitiu hoje dizendo que o encontro houve, mas que foi apenas sobre Magnitsky. Seja como for, mesmo sobre a Magnitsky, esse encontro não poderia acontecer. Silvio Navarro. Um país sério jamais toleraria um escândalo como esse de Alexandre de Moraes e o Banco Master, revelado pelo jornal O Globo. Mas país sério tem Senado. O Brasil, não. Estadão. Senador colherá assinaturas para criar CPI sobre contrato de Master com mulher de Moraes. O senador em questão aí é o Alessandro Vieira, do MDB. É um governista. Space Liberdade. Deputado Marcel Van Hatten e senador Girão anunciam um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes após denúncia de reunião com Galípolo. Olha, a coisa tá tão feia pro Moraes que até o Josias de Souza, esquerdista de carteirinha, tá bravo com essa história do Banco Master e a mulher do Alexandre de Moraes. Se a doutora Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, o ministro chamaria a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes quebrou finalmente o silêncio. Ele negou, por meio de nota, que tinha feito lobby junto ao Banco Central para destravar um negócio que interessava a um cliente da banca advocatícia da sua mulher, a Viviane Barsi. Se o Alexandre de Moraes me disse as suas explicações com a mesma régua que aplica às defesas dos réus que lhe chegam à mesa, ele não hesitaria em chamar e acionar a Polícia Federal. Consideraria que o caso requer investigação. Então, diante da seguinte cena, Fabiola, o xerife do Supremo admitiu que conversou com o Gabriel Galípolo, só que ele alega que não tratou de Master, tratou apenas das sanções da Lei Magnitsky, que pesavam sobre ele. Nas pegadas da repórter Malu Gaspar, do Jornal o Globo, também a repórter Daniela Lima, do UOL, apurou que o Master fez parte da conversa. Falaram de Magnitsky, mas também falaram sobre o Master. O que seria apenas uma impertinência se torna
uma suspeição quando se sabe que a advogada Viviane Bassi, a mulher do Alexandre de Moraes, foi contratada por 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos para cuidar dos interesses do banqueiro ostentação Daniel Porcaro, o dono do Master. Então, Fabiola, esse é o problema de ministro do Supremo que não se preocupam com as aparências e permitem que forme em torno do seu gabinete essa aura de suspeição. Por coisa bem menor, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa das pessoas, né? E prendeu muita gente por motivos bem menores. Diário do Poder. Viviane Barsi de Moraes, advogada e esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, figura em pelo menos 31 processos em tramitação na Corte, nos quais representa grandes companhias dos setores de saúde, educação e serviços financeiros. Ali embaixo, conflitos no STF. Mulher de Moraes atua no STF em defesa de grandes empresas. Diário do Poder. Muita coisa para explicar, né? Aqui a nota do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Santander e Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito. Me engana que eu gosto, né? Migalhas. Banco Central confirma que conversas com Moraes foram sobre lei Magnitsky. Tem que combinar bem direitinho aí um enredo, né? Agora, os boquinhas de aluguel da CNN Brasil falando sobre o assunto, dá uma olhadinha. A manifestação a respeito desse pedido de CPI, também pedido de impeachment, mas tem sim também lado do ministro Alexandre de Moraes. Ele se manifestou sobre esse caso, disse que em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, aquela que foi imposta pelos Estados Unidos, com base ali na ideia de que teria havido infração de direitos humanos aqui no Brasil por conta do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E o presidente também teria recebido, então, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Essas conversas teriam ocorrido, segundo Alexandre de Moraes, com o objetivo de tratar da Lei Magnitsky. Também teria participado, Alexandre de Moraes, de uma reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN e do BTG, além dos vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Em todas essas reuniões, segundo Alexandre de Moraes, foram tratados exclusivamente assuntos específicos a respeito do que ele descreve como graves consequências da aplicação da referida lei, a Lei Magnitsky, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito do ministro do Supremo Tribunal Federal. Desmentem e nem vermelho ficam, né? É cada lorota, meu amigo. É que nem a história lá do avião para o jogo do Palmeiras no Peru, né? Eles ficaram com o advogado do banqueiro, ele, o Toffoli, e ninguém falou sobre Banco Master. Tá bom. Folha de São Paulo. Faria Lima foi incendiada por pressão de Alexandre de Moraes sobre Galípolo. Empresários e banqueiros ficaram perplexos com o possível interesse do magistrado
nos rumos da instituição financeira. Rumores também circulavam em Brasília. Olha lá embaixo, Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, né? Faria Lima foi incendiada por pressão de Alexandre de Moraes sobre Galípolo. Aqui para encerrar em clima Joaquim Teixeira, exclusivo. Ministro Alexandre de Moraes analisa suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes na venda do Banco Master. Não há provas que o ministro Alexandre de Moraes tenha interferido nisso. Ministro Alexandre de Moraes é inocente, julgou o juiz Alexandre de Moraes. Olha, a coisa já estava feia. Agora, com essa desculpa esfarrapada, a coisa ficou pior ainda. E uma coisa o Alexandre de Moraes conseguiu. Ele não sai da mídia essa semana. Obrigado por assistir o vídeo até o final.